Salmo 23. Esse especificamente, hoje nós vamos ver mais profundamente dos versículos 1 ao 4. Tem muita coisa bacana. O trecho que ele fala a respeito de ser pastor. Né? E esse é um dos mais famosos salmos da Bíblia, escrito por Davi. Né? A tradução que deixa claro que é um salmo Davi, porque pelo próprio texto você consegue perceber isso claramente. Esse salmo, apesar da maturidade grande que tem aqui, né, da profundidade dele, os teólogos acreditam que ele foi escrito antes de Davi se tornar rei. Então ele é um salmo basicamente dividido em duas partes, mas composto por umas 4 ou 5 figuras. Né? A primeira parte dele, 1 ao 4, os versículos 1 ao 4, esses versículos mostram Davi colocando Deus como pastor. E a gente vai entender claramente isso. E o fato de ser pastor, né, colocar Deus como pastor, era uma figura que Davi conhecia muito bem. A segunda parte, dos versículos 5 e 6, que aí constam outras 2 figuras, a gente não vai chegar a vê-las essa manhã, mas mostram Deus como anfitrião de um banquete, que era uma figura muito comum ali na cultura dos guerreiros, dos soldados serem recebidos pelo rei por um banquete, né, um banquete de recepção. Eles lutaram, passaram pelo vale da sombra da morte, enfrentavam uma guerra terrível e eram recebidos pelo rei dessa forma. Então isso tem a ver com essas figuras muito da cultura e da maneira que eles se comportavam. É um trecho bem difícil também. Então, dos versículos 1 ao 3, ele começa a introduzir, né, essa questão dele ser pastor. Vamos ver novamente. O Senhor é meu pastor, e de nada tenho falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. E aqui a gente começa a entrar um pouco mais profundo no texto, né? O Senhor é meu pastor. Né? O que Davi tinha em mente quando ele escrevia isso? É algo comum, né? A gente percebe isso nas músicas que a gente escuta, nos textos que a gente lê. As palavras são puramente graça, né? O autor tem alguma coisa em mente, tem alguma cultura, tem alguma inspiração, a gente vai tentar entender essa inspiração de Davi. Né? A figura que Davi tem aqui era de um pastor de ovelhas, né? E ele sabia muito bem o que era ser pastor, porque ele era o pastor de ovelhas na sua juventude. E é interessante a gente pensar aqui, começar a observar como que era o trabalho do pastor de ovelhas nessa época, né, nesse Israel antigo, e principalmente na época de Davi, que ele escreveu esse salmo aqui. Ele, claramente, aqui ele enxergava Deus como muito além do Senhor dele, né? Mas ele tinha Deus como pastor, né? No sentido daquele que cuida, aquele que direciona, aquele que protege. A gente consegue perceber isso aqui no texto. Mas o porquê disso? Né? De onde vinha esse entendimento de Davi? Por que ele enxergava Deus desse jeito, dessa forma tão íntima? Né? Por que isso fazia tanto sentido para ele? Isso que a gente vai começar a ver agora. É interessante que, pesquisando a respeito do trabalho de pastor de ovelhas nessa época, peguei muita coisa interessante, né, que vai ajudar essa palavra a fazer sentido. Como é que funcionava esse trabalho na época de Davi? Por exemplo, o pastor de ovelhas naquela época, ele costumava levar as ovelhas para pastar longe do curral. É uma figura que Jesus usa nos evangelhos, né, do aprisco, das ovelhas. Né? Jesus se coloca como esse pastor também. E as ovelhas ficavam ali durante a noite, naquele espaço que ele levava para elas, e durante o dia, o pastor costumava levar elas para ir pastar nos campos, nos locais que eram um pouco longe desse curral. Por quê? Eram locais onde havia água e vegetação. Outro detalhe interessante, esses locais onde havia água e vegetação, eles ficavam no meio do deserto. Então, de cara não era um trabalho tão simples de fazer. Então, o pastor tinha a tarefa de preparar o rebanho, né? Tinha essa tarefa de atravessar o deserto para chegar nesses locais onde haviam água e comida, no meio do deserto.
Então o dia a dia do pastor era esse, do curral para o oásis, né? Mas ele tinha entre o curral e o oásis um deserto escaldante. Né? Imagina, o último janeiro agora no Rio de Janeiro fez bastante calor, né? Quem costuma pegar ônibus sem ar-condicionado, que é o meu caso, ou trabalhar na rua, né? Entende um pouquinho o que é isso. E no deserto é pior ainda, né? Não tem muito local com sombra, não tem... É complicado. Então o dia a dia dele, ele tinha que lidar, o pastor, ele tinha que pegar o rebanho dele e lidar com isso diariamente, atravessar esse deserto, que não era uma travessia fácil. Então a gente consegue entender, começar a ter essa figura de Davi com as ovelhas, né? Por que não era uma tarefa fácil atravessar o deserto escaldante, temperatura alta, sem lugar perto para beber água com as ovelhas? Por conta do próprio comportamento delas. As ovelhas, elas são animais, né, que se distraíam com muita facilidade e se assustavam também com muita facilidade. Então, isso tornava o trabalho dele um pouco mais árduo, né? Imagina, pegar esse rebanho, acordar cedo, preparar e ainda ficar ali o tempo todo atento por causa delas se assustarem e sair correndo, delas se distraírem com facilidade, tá lá andando, eu vi algumas imagens disso realmente, tá lá andando, daqui a pouco uma olha um negócio passando, aí vai ela atrás. E o pastor o tempo inteiro tendo que lidar com isso. Já começam, né, a saltar algumas figuras interessantes aí pra gente, né, na nossa mente. Então, outro detalhe que era comum também no deserto era ver duas pessoas cuidando desses rebanhos, né? Cuidando dessas ovelhas. Por que disso? Porque as ovelhas, o comportamento delas, elas se acostumavam com o pastor. Tanto é que Jesus fala isso nos evangelhos, né? Ele usa essa figura para falar daqueles que realmente têm um relacionamento com ele. Aqueles que ouvem realmente a minha voz, aqueles que ouvem a voz do pastor e reconhecem, não vão se enganar com outras vozes e com isso relacionado a ensinamentos, né? Com outros ensinamentos ou coisas tortas que vão ensinar. Por quê? Baseado nessa figura aqui. Porque as ovelhas, elas se acostumavam com o pastor e dificilmente elas aceitavam outro pastor desconhecido para liderá-las. Então era comum esse pastor já trabalhar com auxiliar, ter uma outra pessoa ali que as ovelhas conhecia o cheiro daquela pessoa, conhecia a voz daquela pessoa também, porque quando esse pastor precisasse se ausentar por quaisquer motivo, esse auxiliar era conhecido e as ovelhas iam aceitar o cuidado desse auxiliar. É muito interessante nos evangelhos que Jesus, quando ele está perto da morte dele, ali entre João 13 e João 15, principalmente conversando com os discípulos, ele fala a respeito do Consolador, né? Ele vai, mas ele ia deixar o Consolador, que era o Espírito Santo, para ficar com as ovelhas dele e com os discípulos dele. Tem essa passagem no Evangelho, né? E faz todo sentido lá na frente do porquê Jesus usar isso como figura, né? Então, Jesus usou isso para representar a relação dele com o Espírito Santo, essa figura dupla, né? Ele vai, mas o Espírito Santo hoje habita na gente e é o Espírito Santo que traz a nossa transformação de vida, porque a gente também somos acostumados a ouvir a voz dele. Então, tudo isso tem por trás do fato de Davi chamar Deus de pastor, né? Tem essa profundidade de relacionamento. Então, o fato de Deus chamar Davi chamar Deus de pastor mostram 3 coisas importantes para a gente aqui. O primeiro era esse entendimento que ele tinha. Isso é muito profundo. Ele fala, olha, o Senhor é o meu pastor, porque ele tinha essa figura dele passar por isso, de acordar cedo, preparar as ovelhas, atravessar o deserto, enfrentar os perigos, passar calor, ir atrás de ovelha que se distraía, consolar as ovelhas que se assustavam. Ele tinha isso em mente. Então, ele tinha essa ideia por trás disso, de que Deus jamais iria desejar algo ruim para ele, porque era assim que ele se comportava com as ovelhas dele. A segunda coisa, ao ser um bom pastor, ele ter Deus como o bom pastor dele, ele não precisaria temer mal algum. A gente cantou essa música aqui agora, né? Não precisaria ele temer mal algum, porque ele estaria protegido por ele. Ele tinha essa segurança dentro de si, porque ele entendia isso em profundidade, já ter ele oferecido isso para as ovelhas que ele cuidava. E mais tarde isso ia
fazer toda a diferença na vida dele como rei. A gente vai comentar um pouquinho a respeito da preparação de Davi para ser rei. Então, ele ser um bom pastor, ele não precisaria temer mal algum, porque ele sempre estaria protegido por ele, pelo bom pastor. E ele poderia sempre contar com a graça e com a misericórdia desse pastor, porque o tempo inteiro o pastor tinha a função de ir atrás da ovelha, acontecesse o que acontecesse, né? As ovelhas, por hábito, elas caminham melhor em grupos, né? Em grandes grupos, mas tinha sempre aquela desgarrada. E eles tinham ali algumas medidas para trazer essa ovelha de volta. Eles tinham que ter essa misericórdia da ovelha para trazê-la de volta para o rebanho, para o bem da própria ovelha. Ele entendia isso da parte de Deus também. Então, ele chamar Deus de pastor tem essas coisas implícitas, né? Ensinam essas coisas para a gente. Para a gente aqui, né? Eu tenho isso para mim, para a minha vida em particular. Deus é bom, é justo e ama você independente de quem você é. Essas são as 3 colunas assim que o cristão precisa ter. De entender que Deus é bom a todo custo, ainda que as coisas não estejam andando relativamente bem nas nossas vidas, mas Deus continua sendo bom. Que Ele é justo. Ele vai agir sempre com justiça para as nossas vidas, né? Ele viu uma frase essa semana, né? Que Ele é tão bom que Ele deixa a gente plantar o que a gente quiser, mas Ele é tão justo que a gente só colhe o que a gente planta. Ele sempre vai ser justo com as nossas decisões e com as nossas atitudes. E Ele ama a gente independente de quem a gente é. Então são 3 bases assim que eu em particular acredito que sempre que uma dessas 3 bases da nossa caminhada forem abaladas, a gente vai ficar mal, vai dar uma derrapada, vai tender a tirar os olhos de cima de Cristo. E a gente costuma lidar muitas vezes com pessoas assim, né? Caminharam um certo tempo ali firmes, mas em um dado ponto da vida tirou os olhos de cima de Cristo e se desviou. Tem vários argumentos, várias justificativas para isso, mas a verdade em algum ponto da vida tirou os olhos de cima do pastor. Deixou de olhar para o pastor e se distraiu. É o que Jesus fala para a igreja de Éfeso em Apocalipse, lá em Apocalipse 2. Ele fala que eles deixaram o primeiro amor. Então, pelo texto, olhando ali o contexto ali, a gente percebe o quê? Que essa questão deles terem deixado o primeiro amor, aquela alegria por Cristo, foi algo que eles deixaram, mas poderiam voltar e correr atrás. Então, essa questão não é uma fase que a gente tem, né? A gente costuma falar, o cara se converteu agora, está na fase do primeiro amor. Não. É um estado que a gente pode estar nele. E a gente pode voltar para ele com maturidade e quantas vezes a gente precisar voltar. Então, a gente aprende isso aqui, né? Então, eu, em particular, tenho essas 3 colunas como base de sustentação para a gente. Deus é bom, é justo e ama a gente incondicionalmente. Aconteça o que acontecer. Outra coisa que ele fala aqui que é interessante, né? Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que ele queria dizer com isso, né? Tem outro detalhe interessante no comportamento do pastor com as ovelhas, né? O pastor tinha que ter essa competência de que nada ia faltar para as ovelhas. Mas o nada faltará, no sentido do texto aqui, no sentido original, ele não significa que eu terei tudo. Ele não vai me deixar faltar nada no sentido de que eu vou ter tudo que eu quero. Mas de que eu não terei, o sentido aqui é de que eu não terei falta de nada do que eu preciso. Percebe a diferença? Uma coisa é você achar que nada vai te faltará porque você tem tudo, você tem recursos para comprar o que você quiser, para fazer o que você quiser. Outra coisa é você entender que o pastor, que Deus vai suprir você a ponto de que você não vai ter falta de nada mais do que você realmente precisa. E de nada você vai ter falta, você não vai sentir falta de nada, ainda que você não tenha tudo. É essa ideia que o texto passa. É essa ideia de contentamento, de suprimento, né, que fala, né, que ele não vai deixar me faltar nada. Nesse sentido, ele vai dar o que a gente realmente precisa ter. Isso me lembra o que Paulo fala em Filipenses, do Filipenses capítulo 4, do 6 ao 13. Vamos ler esse trecho. Esse trecho vale a pena a gente olhar ele na íntegra. Filipenses 4, do 6 ao 13. É um texto que tem muito, muito a ver com isso. No contexto aqui,
Paulo estava escrevendo ali para a turma de Filipenses, e alguns falam que nessa época que ele estava em prisão domiciliar. E o livro de Filipenses é um livro interessantíssimo, que é um dos livros que mais Paulo fala em contentamento e alegria. E ele se encontrava nessa situação. É muito interessante. Filipenses 4, do 6 ao 13. Vamos ver aqui. Cadê o 6? Aqui, ó. Vamos começar do 4. Filipenses 4, 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Esse trecho aqui que é o importante. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente conhece esse último versículo aqui, mas olha o contexto dele. Olha a riqueza do contexto dele, o entendimento que Paulo tinha aqui, do pastor que não ia deixar faltar nada para ele. E esse contentamento, essa diferença, esse conceito de alegria e felicidade, né? Felicidade remete a gente a algo momentâneo ali, pô, quero ter uma guitarra nova, ó, que legal, alegria, beleza. Aí mês que vem chegam os boletos para pagar, pô, a guitarra já, caramba, né? A alegria já vai embora, ou acontece alguma outra circunstância da vida aí. E a alegria é diferente que a Bíblia ensina, que é isso que Paulo tá falando aqui. É um contentamento, é uma alegria que não é baseada em coisas tangíveis, que inclusive é a base da nossa fé, mas é baseado na segurança que ele tinha em Deus, em saber que Deus ia sustentar ele, mesmo quando ele não tinha nada, e Deus ia continuar sustentando ele, mantendo ele com a cabeça no lugar, mesmo quando ele estivesse com tudo, na riqueza ou na pobreza. E ele aprendeu essa diferença, porque a história dele mostra isso. Ele era um cara importantíssimo ali no contexto judaico, era um dos maiores mestres que tinham ali, era um cara que tinha uma importância muito grande, mas depois que ele se converteu, ele abriu mão de tudo e entendeu quem ele era realmente por causa de Cristo. Então ele aprendeu esse contentamento e entender essa alegria de viver contente em todas as horas. Isso que mantém a gente constante. Quando a gente entende isso, né, a gente passa a ter o nosso emocional no lugar, a gente passa a caminhar de forma constante, né, sem altos e baixos. A gente pode estar até triste por causa de alguma coisa, mas a gente não vai desfalecer porque a gente entende com quem que a gente está caminhando e aonde que está a nossa esperança. Esse texto é muito bacana. E chega na segunda parte dele aqui do Salmo, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas e restaura-me o vigor. Voltando às ovelhas, tem outro comportamento legal das ovelhas em relação a isso. As ovelhas costumavam se assustar com muita facilidade, eu comentei isso um pouquinho no começo. Então, o pastor, por elas terem esse comportamento, estarem assustadas ali, tinha o hábito de colocá-las em um lugar calmo e com águas tranquilas para tirar esse estresse, essa ansiedade que as ovelhas tinham por causa da caminhada, que não era uma caminhada fácil, o calor, o desconforto, para elas descansarem após essa travessia cansativa. E elas conseguissem matar a sede dela tranquilamente. Por que disso? Algumas ovelhas se assustavam de tal maneira que elas não conseguiam nem comer e nem beber. De frente para a comida e de frente para a bebida, elas ficavam inertes, de tão assustadas que elas estavam. E não conseguiam fazer nada. E se o pastor não tomasse alguma atitude, elas eram capazes de morrer ali, porque elas ficavam paralisadas por causa
dessa situação, né, desse estresse que elas passavam. Algumas passavam e se assustavam. Então ele tinha esse tato de levar elas para esse lugar para elas se acalmarem, baixarem os ânimos e conseguirem se alimentar e se hidratarem da forma que elas precisavam. Em muitas situações em que as ovelhas estavam muito assustadas, era comum o pastor dar comida na boca das ovelhas e levar água na boca das ovelhas. É muito legal isso, né? Então ele fala isso, né? Me faz repousar em águas tranquilas e me restaura o vigor. Da mesma forma que ele, muitas vezes, deve ter feito com as ovelhas dele, né? Durante o trabalho. O texto continua falando isso aqui, né? Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. As ovelhas, normalmente, elas não sabiam onde ficava o local para beber água. Então, a preocupação delas era saber onde o pastor estava. Era tá tendo contato visual com o pastor, para elas poderem serem guiadas por esse pastor até esse local tranquilo e de águas tranquilas. Então, esse pastor guiava essas ovelhas, né? E levava elas a andar nesse caminho reto, da forma que elas precisavam andar. É interessante pensar nesse texto, observando a própria vida de Davi, né? Isso parece que ele estava adivinhando como que ia ser o futuro dele, né? Isso mais tarde, de Davi aprender a andar, a ser guiado nos caminhos do Senhor, andar de forma justa, isso fez toda a diferença lá na frente, quando ele se envolveu naquele escândalo de adultério com a Batseba e depois disso o assassinato de Urias, né, por consequência disso. Ele duramente foi repreendido pelo profeta Natã e rapidamente se arrependeu, voltou a caminhar nos caminhos da justiça. E esse arrependimento rápido e verdadeiro que Davi teve, frente a essa situação, foi o que fez toda a diferença na vida dele. Porque o reinado dele quase foi arruinado por causa desse escândalo. Ele sofreu consequências a vida inteira por causa disso, revolta dos filhos, outras coisas que a Bíblia descreve por consequência desse ato dele. Mas esse entendimento que ele tinha aqui, que o pastor ia guiar ele realmente pelas veredas da justiça, e o arrependimento rápido dele, levaram ele a ser restaurado por Deus e não ter a vida dele arruinada. O versículo 4 a gente começa a entrar um pouquinho mais dentro dessa questão de Davi. Pode projetar ele, Marcelo? Olha isso. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. A gente viu muito sobre as ovelhas, né? Vamos ver um pouquinho sobre o pastor dela, sobre Davi. O que tem de interessante sobre Davi, né? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, de morte, né, eu não vou temer mal algum porque tu estás comigo, né? Aqui ele fala duas coisas interessantes, a vara e o cajado. A vara era um instrumento de correção e o cajado era um instrumento que o pastor usava ali para dar direção e muitas vezes para resgatar as ovelhas, porque alguns acreditam que o cajado tinha aquele formato com a pontinha redonda para o pastor chegar e puxar a ovelha pelo pescoço quando ela estava distraída ou afastada do rebanho, né? E essa vara e esse cajado fez a diferença na vida de Davi. A gente vai olhar um pouquinho a respeito da vida dele também. A vida de Davi nunca foi fácil, né? Nem antes dele ser rei, que era essa época aqui desse salmo, como muitos acreditam, e nem depois de ter se tornado rei. A vida dele nunca foi mole, né? Davi, ele foi ungido rei em 1 Samuel, mas ele foi assumir o reinado, propriamente dito, em 2 Samuel 5. Entre um capítulo e outro, levaram 15 anos para ele assumir o reinado dele, né? Então, por que tanto tempo assim, né? Vamos entender por que levou tanto tempo assim. E por que a vida de Davi não era muito fácil. A sua família não era de linhagem real. Por esse motivo, e ele ter sido ungido rei, por causa dos pecados de Saul, Deus reprovou Saul e usou Samuel para ir lá e ungir Davi rei. De uma família que era uma família comum, né? Não tinha o sangue azul, como a gente fala. Então, sua família não era de linhagem real. Isso já atraiu o ódio de Saul contra ele, além de outros motivos. Ele não era o primogênito. Na cultura dele, todo o privilégio era para o filho mais velho. Herdar a família, coordenar a família depois da morte do pai, ser o primeiro a receber as bênçãos e as heranças ali da família, as porções maiores ali das bênçãos. Então ele não era de linhagem real, ele não era o primogênito,
Ele foi a última opção do seu pai quando Samuel chegou para ungir rei. Samuel chegou lá na casa dele, isso fala em 1 Samuel 16, olha, vem aqui ungir um dos seus filhos rei. Obviamente o pai dele chegou, tem aqui o Eliabe, meu filho mais velho, bonito, forte, militar. Aí Samuel foi olhando, não. Aí o pai dele, tem esse outro e outro. E foi indo. Davi foi a última opção. E ele era o mais franzino dos irmãos, né? Os irmãos eram militares, ele era o mais franzino, pequenininho, que é a forma que a Bíblia descreve ele. E era o que trabalhava como pastor, e os irmãos eram do exército, né? Então a vida dele não era fácil desde antes dele ser rei. Mas o que a gente consegue perceber olhando a vida de Davi e a forma que ele entendia Deus como esse pastor dele. Deus o forjou e o transformou rei da forma que ele queria, da forma que Deus queria. E para isso Deus usou várias circunstâncias, inclusive a vida do próprio Saul para tratar o caráter de Davi. Isso eu li num livro há muitos anos atrás, até numa situação que estava acontecendo comigo pessoalmente, né? E tudo isso fez muito sentido, da forma que Deus usou a própria figura de Saul para forjar o caráter de Davi e tornar o rei que ele queria que fosse, como o bom pastor, né? Então, durante essas passagens da perseguição de Davi, desse período de 15 anos que a gente vê Davi sendo preparado para ser rei, a gente vê Davi sendo perseguido, ameaçado de morte, enfrentando guerras, mas em compensação, ele sempre se manteve constante durante esse processo todo. Era um processo difícil, era um processo doloroso, que ele estava usando ali um cara que deveria até ser a referência para Davi. Ao invés desse cara levantar Davi, ele estava usando esse cara para chicotear Davi, para forjar Davi, para limar ele, para educar ele da forma que Deus queria. Mas durante esse processo todo ele teve inclusive chances de matar Saul, mas ele não matou porque ele entendia que a mão de Deus estava sobre Saul também. E ele se manteve constante, porque ele não temia mal algum, porque ele sabia quem era o pastor dele, ele sabia quem que estava forjando ele, quem que estava moldando o caráter dele, quem que estava fazendo isso. Então, essa base que Davi tinha fez toda a diferença para manter ele de pé durante esse período. Esse entendimento lá de trás, que a gente começou a ver, dele entender quem Deus era, dele ter essa figura de Deus, ter esse relacionamento íntimo com Deus, fez essa diferença para ele se manter de pé durante esse processo em que ele estava sendo forjado de maneira dura com Davi. E o que a gente aprende daqui, né? Deus tem um propósito para a gente. E certamente Ele vai usar pessoas e circunstâncias para moldar a gente da maneira que Ele quer. Às vezes pessoas que a gente ama, às vezes situações que nos magoam, às vezes frustrações, decepções, e por aí vai, N coisas que Ele vai usar. Mas a gente tem que estar com os olhos nele para entender e identificar esses Sauls que Ele vai trazer para a vida da gente. E esses Sauls que Ele vai trazer para a gente, para nos forjar, para nos moldar da forma que Ele quer, é que vão ajudar a gente a se tornar os Davis aos olhos de Deus. Se tornar os Davis que Deus quer que a gente seja. Então, Deus transformou aquele cara franzino, que era a última opção lá da família dele para ser rei, em um cara constante, firme, convicto, confiante em Deus, que se arrependia rápido e tinha um relacionamento profundo com o pastor. E isso fez toda a diferença na caminhada de Davi com Deus. Ele entender que Deus era o bom pastor dele. Ele entender que mesmo quando ele estava passando essas dificuldades, era aquela situação onde ele mesmo chegava com as ovelhas e puxava a ovelha de volta, onde ele mesmo provavelmente chegou a quebrar a perna de algumas ovelhas, porque era um comportamento comum para botar a ovelha no ombro, para ela se manter junto do rebanho. As situações que ele teve que ser duro com os filhos, com o próprio rebanho dele, e ele entendia, ele tinha essa visão, esse relacionamento íntimo e profundo para entender os processos que ele estava passando e a forma que Deus estava forjando ele. E ele se tornou quem ele se tornou, né? Não era um cara perfeito. É muito legal a Bíblia também mostrar os pecados dele, mostrar as coisas erradas que ele fez, mostrar os defeitos que Davi tinha, tanto como pai, tanto como marido, mas a Bíblia ressalta muito, e todo mundo conhece, né? Davi sendo como o homem segundo o coração de Deus.
E esse salmo mostra muito isso para a gente. Essa base que ele tinha lá de trás, de entender quem Deus era, de ter esse relacionamento profundo com Deus. Né? Para concluir, o que a gente aprende aqui desse salmo, né? O que esse relacionamento de Davi com Deus e essa forma que Deus forjou Davi ensina para a gente. O salmo deixa claro, primeira coisa, né? O salmo deixa claro a base sólida que Davi tinha e ensina para a gente essa base sólida que a gente precisa também ter em relação a Deus e em relação à palavra de Deus. A gente vive numa época em que tudo que puder ser abalado vai ser abalado. A figura de Jesus, a Bíblia, a família, quem nós somos, nossa identidade, tudo. Tudo que puder ser abalado e ser mexido vai ser mexido. E a gente tem que estar convicto de quem a gente crê. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz do pastor e identificam quem ele é. E Jesus fala nos evangelhos, né? Quem me ama, obedece à minha palavra. Nosso teto, nosso filtro para tudo que a gente ouve aí é a Bíblia. O filtro é a Bíblia. Fez sentido? Fez. Cruza com a Bíblia, cruza com os evangelhos. Fez sentido? A Bíblia confirmou isso? Toma isso para você. Não fez? Foi contra a cruz de Jesus? Dispensa, descarta. E tem uma coisa interessante. Qualquer doutrina que a gente ouve por aí, quando ela é confrontada com a cruz de Jesus, com a doutrina da cruz e com a ressurreição, ela cai por terra normalmente. Ela cai por terra. E outras coisas tortas que a gente ouve por aí. Tenha como teu prumo, tenha como teu filtro a Bíblia, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai confrontar o que a gente lê. E não a gente adaptar o que a gente lê à palavra de Deus. Está entendendo? É o que a gente lê. Lê o que você quiser, estude o que você quiser, mas confronte com a Bíblia. Se isso vai contra a Bíblia, isso não vem de Deus. É simples assim. Então, isso vai trazer a base sólida para a gente entender a voz do pastor e a gente entender o que tem na palavra. A segunda coisa, esse relacionamento e entendimento de quem Deus era, foi o que fez Davi se tornar o homem que ele foi. Sincero, corajoso e constante. Sincero em reconhecer quando estava errado, corajoso quando teve que enfrentar o Golias e as próprias tentativas de Saul de acabar com ele e outras guerras que ele se envolveu, e constante em se manter firme ali. Mesmo depois que ele caiu, ele levantou, se arrependeu e continuou andando com Deus, entendendo que Deus amava ele acima de qualquer coisa. E a terceira coisa que a gente aprende aqui desse salmo, sem dúvida, esse entendimento que ele tinha, né? E essa base que ele tinha o mantiveram de pé e constante nos momentos bons e ruins da vida dele. Ele passou muita coisa que ele poderia ter se matado, poderia ter desviado dos caminhos do Senhor, ter chutado o balde, mas esse entendimento que ele tinha de que o pastor estava cuidando dele e de que mesmo que ele cometesse alguma coisa errada, ele poderia voltar para Deus e Deus restaurar ele, sem sombra de dúvida foi o que manteve ele de pé nos momentos bons e ruins da vida dele. Então, esse salmo ensina essas coisas para a gente, né? Do que tem por trás. O que Davi tinha por trás aqui quando escreveu esse fato de Deus ser o bom pastor, que ia conduzir ele pelo vale da sombra da morte e que ia levar ele para as águas tranquilas. Amém?